Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Vamos ouvir, aleluia. Jesus falar, aleluia. O Evangelho, aleluia, ale, aleluia. O Evangelho, aleluia, ale, vai nos libertar. Ale, 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 aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para tentar: é permitido o homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador, desde o início, o fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separem. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir as mulheres? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir as mulheres por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher e não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, e não a ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens os fizeram assim. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Irmãos e irmãs, é para nós palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentarem. Hoje, nesse dia 14 de agosto, em que nós celebramos a grande ação de graça da nossa igreja, Maximiliano Kolbe, aquele grande homem que deu a sua vida pelo um pai de família. Na Segunda Guerra Mundial, ele era prisioneiro, e aí um pai tinha sido escolhido para morrer, e ele então, como bom sacerdote, humilde, ele deu a sua vida por esse professor. E ele também era grande devoto de Nossa Senhora Aparecida, por isso que ele formou a milícia da Imaculada. E também ele, como um grande homem, fundou uma congregação dos franciscanos. Então, tantas coisas bonitas que ele fez, e essa semana, se vocês têm na memória de vocês,
alguns santos foram celebrados, né? Ontem, Dulce, a nossa brasileira baiana, não é? Foi foi canonizada, e graças a Deus, eu, Padre Celestino, nem posso reclamar da minha vida, não. Eu tive o privilégio que estava em Roma quando ela foi canonizada, em 2019. Nós estávamos lá no final do sínodo. É cada coisa bonita, cada coisa boa que a gente sente, né, no coração, a gente vê assim, todas essas coisas bonitas. E esse grande homem, então, ele deu a sua vida, apesar da sua fragilidade, da sua maneira de agir, de ser, ele deu a sua vida pelo esse pai de família. E por isso que hoje festejamos esse grande mártir. Mas não só assim, hoje também, o encerramento com as pastorais sociais, é importante reforçar um pouco a fé de cada um de vocês, e como a nossa igreja precisa de pessoas e que possa ajudar na missão da nossa igreja. Aos ouvintes que estão aí nos meios de comunicação, principalmente da TV Gazeta, que fez questão de estar todos esses dias participando conosco, levando a audiência, eu gostaria de passar a primeira mensagem para vocês, viu? Ministro da Palavra e da Eucaristia, que vão trabalhar nesse período do dia 23 de agosto até o dia 11 de outubro, visitando as famílias, como foi que nós combinamos na nossa assembleia do ano passado, não é? O ano passado nós fizemos a assembleia e falamos que esse ano os ministros iam fazer um trabalho de sinodalidade, dessa união entre os ministros da Palavra e da Eucaristia, visitando as famílias. E eu peguei 3 trechinhos básicos desse livro aqui, ó, da CNBB, esse novo Diretrizes, que vocês vão ter acesso. Graças a Deus nós tivemos acesso, vocês vão ter o acesso e vão ver coisa bonita. Um primeiro ponto aqui na introdução, eu quis fazer questão de apresentar para vocês e também os nossos irmãos, dizer assim, ó, a igreja é como uma tenda de encontro e comunhão, aberto a todos os que crê e busca seguir Jesus Cristo. Nela, reunida na fé, encontramos acolhida, fraternidade, graça de Deus, oferecida por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, queridos irmãos e irmãs, que vocês vão fazer. Vocês vão ser pessoas que vão levar a palavra de Deus. E também vai acolher o que a família vos disser para vocês. Vocês têm que ter o ouvido para a escuta, né? E a língua para proclamar a palavra de Deus. Incentivá-la, ajudá-la, a igreja a crescer. E a nossa diretriz coloca isso. Um segundo ponto, ele fala como a igreja sinodal é sustentada pela palavra de Deus, pelos sacramentos. A sinodalidade requer um andar junto, em sintonia, tratando-se da dimensão fundamental da vida e da missão da igreja. Envolve a participação de todos os fiéis. Missão da igreja, reconhecida, acolhida por diversos dons e experiência, dentro do corpo de Cristo. A palavra de Deus e os sacramentos, especialmente o batismo, a Eucaristia, alimenta a vida da fé e fortalece a comunhão e a participação de todas as pastorais, serviço e movimento. E já esses dias, tanto na São Sebastião, como na Nossa Senhora de Fátima, São José, foram trabalhados as pastorais, serviço e movimento e organismo. Cada celebração, alguém assumiu. Hoje é as pastorais sociais, não é aqui? A pastoral da criança, a pastoral da saúde, a pastoral carcerária, os leigos, as SEBs, e qual é a outra? São essas, que hoje está aqui representado por vocês, e os nossos ministros. E a igreja é formada, não pode haver divisão, mas entre nós temos que ter essa unidade e comunhão para que a nossa fé, o nosso amor e o desenvolvimento de todos os cristãos seja alcançado pelo exemplo de cada um de vocês. Também a mim é incumbido essa missão. E cada um de vocês leve com fé, com amor e com dignidade. E a última parte, ele nos coloca assim: o caminhar em plenitude do reino de Deus é a fé, é a igreja vivida, alimentado, é a esperança e o amor que cada um de vocês transmite,
mesmo sendo rejeitado numa sociedade que muitas vezes o egoísmo, a arrogância, a prepotência quer obscurecer a história da salvação da humanidade. Então não tenha medo de ser criticado, não tenha medo de ser caluniado. Hoje aconteceu um fato aí para nós que foi bem desagradável, mas para nós não importa, o importante é a gente ter fé e ter consciência e ser digno daquilo que a gente está fazendo. Não podemos entrar em provocações. E é muito importante vocês, ministros e ministras, tanto da palavra e da Eucaristia, sejam as pessoas decentes, pessoas que soma e não divide, mas leva adiante a graça e a misericórdia do Pai. E aí ele diz assim, em comunidade de discípulos missionária, a fé da qual cada batizado participa e vive em comunidade, aberto aos desafios de uma sociedade que está em processo, em rápida mudança. Os discípulos missionários cultivam a atenção necessária para acolher os sinais do tempo, empenhar-se para responder os desafios, sempre atento ao Evangelho e à boa riqueza da tradição da nossa igreja, que são os sacramentos. Olha que coisa bonita, não é? É isso. É nos desafios que a gente responde com a palavra de Deus, e é com ela que a gente tem que viver essa graça. São essas palavras, queridos ministros e ministras, que vocês vão com entusiasmo nas vossas comunidades, juntamente lá nos setores de vocês, levar a palavra de Deus àquelas pessoas que talvez não tiveram ainda a compreensão e o acesso às bênçãos, não é? As bênçãos. É com a bênção que a gente resolve muitas coisas bonitas na graça e na fé. Então, sinta-se entusiasmado, acolhido pela nossa paróquia, pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo, e vá adiante a missão. E hoje, então, a leitura venha bem nesse sentido que acabamos de dizer aqui, a primeira leitura de Ezequiel. Ezequiel, vocês viram que toda essa semana a primeira leitura foi falado por ele. E ele vem sempre lamentando e dizendo algumas coisas. Nas leituras de hoje, ele coloca o nascimento e o desenvolvimento do ser humano nesse mundo. A história do ser humano é feita de graça e de infidelidade. Ele coloca aqui, quem ouviu, entendeu, é como está falando de um corpo feminino, né? De um corpo feminino, que suas infidelidades, com suas ingratidão, mas achou alguém que os colocou no caminho, na graça de Deus. E a segunda parte dessa leitura ele coloca, mais uma vez para nós, dizendo assim: por amor e perdão, Deus faz parte desta humanidade. Vocês viram lá que toda aquela jovem fez tudo, mas quando ela reconhece e Deus chama ela e ela recebe essa graça, o perdão e a fidelidade foi concluída. Que bonito essa leitura. Ela nos mostra que nós seres humanos somos feitos de graça, também de infidelidade. Mas por outro lado, Deus nos ama e nos perdoa quando a gente reconhece o nosso erro. É através dos nossos erros que a gente vai se aperfeiçoando a graça de Deus. E aí eu pergunto, quem é dos ministros aqui que nunca errou? E quem é a Assembleia? Quem está ouvindo que já não errou? Mais importante, mais bonito, que Deus não desprezou, né? Não virou a costa. Mas Ele nos deu a oportunidade e nos acolheu para que a gente possa caminhar junto com Ele. Então é isso, queridos irmãos e irmãs, que a nossa vida, né, é feito de altos e baixos. Mas nesses altos e baixos a gente tem que saber que Deus está sempre presente, nos acompanhando, nos defendendo e nos dando a oportunidade de nos aproximarmos dEle e também da nossa própria salvação, como o profeta ele descreveu nesse evangelho, nessa primeira leitura. E a leitura do Evangelho? A leitura do Evangelho começa com uma provocação. Vocês viram aqui? Começa assim, naquele tempo, alguns fariseus aproximou de Jesus para perguntar, para tentar. Quantas vezes nós somos tentados, né? E a gente não tem língua. Olha, eu vou te falar a verdade. Hoje eu tive que atravessar um freio na boca para não falar nada, né? Paciência. O Padre Matos e o Dom falava, paciência, Padre Celestino. A serenidade, o silêncio fala muito mais
do que palavra. E é verdade, não é? E aqui a leitura nos coloca. E aí, eles perguntaram se era permitido divorciar da mulher por qualquer motivo. Olha, e depois vocês vão ver que os discípulos também tinham a cabeça machista, não é? E Jesus vem em defesa das mulheres. Olha como é bonito o Evangelho, ó. O Evangelho, Jesus protege as mulheres que fragilmente era descartada. Será que quando uma mulher prostitui, ela só prostitui por só? Ou tem algum homem junto que prostitui? Não é? Ela não faz sozinha a coisa, mas tem outro. E por que esse outro não aparece? Jesus não disse isso, não é? Jesus disse isso. Ele vai em defesa da mulher. O ser humano tem que ser respeitado. Ambos sexos tem que ser respeitado. E que tem que ter a graça. E aí, eles provocam Jesus mais uma vez, dizendo assim: mas Moisés não deu uma certidão de divórcio para despedir a mulher? Jesus falou: deu sim, porque o coração de vocês é duro. E muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós também temos o coração duro como daqueles fariseus. Gostamos de só apontar o erro e a ferida. Talvez nós estamos muito mais pior. Ou a nossa comunidade, ou a nossa família, ou nós estamos muito pior do que aquele um que nós estamos acusando. E por isso que Jesus disse a eles, né? Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deu a lei do divórcio. Porque Moisés não foi firme, Moisés não foi aquele um que tinha que agraciar também a atitude das mulheres. E aí, Jesus dá mais uma neles, não é assim? Desde o início não foi dito que o homem e mulher é formado por Deus, é a imagem e semelhança de Deus, e por isso que o homem deixa pai e mãe, a mulher também deixa e forma uma só família que tem uma só carne, e deu uma cutucada mais neles, aí eles entenderam, mas os discípulos aqui não entenderam. Os discípulos mais uma vez chegam em casa e vai ainda desafiar Jesus, né? Falou assim: Senhor, se é a situação desse jeito, não é bom que o homem casa não. Até hoje ainda, coitado das mulheres, não é? Até hoje, até os discípulos eram machistas. Até os discípulos queriam que as mulheres ficassem debaixo do pé dos homens. E não acontece isso hoje na sociedade ou não? Ah, mas nem acontece. Cuidado, queridos homens que estão por aqui, que têm vossas mulheres. Lembre que vocês têm uma pérola preciosa na vossa casa. Lembra sempre disso, não é? Coitado das mulheres, tem o seu círculo lá que passa aquele problema. Chega em casa, lava a sua roupa, lava cozinha, faz isso, faz aquilo, e sempre o homem lá na televisão, sentado lá, mulher faz isso, mulher faz aquilo, a mulher trabalha, a mulher faz tantas coisas. Olha para vocês verem, né? A importância que se cada um fizesse a sua parte, ninguém era excluído da sociedade, principalmente as mulheres. E mais uma vez, Jesus então disse a eles, né? Se vocês entenderem a importância do ser humano, a mulher só tem uma qualidade, agora o homem tem 3. O homem pode nascer e não ir para o casamento. Os outros homens podem também fazer com que o homem não possa ir para o casamento, e alguns homens possam também fazer a sua opção para não se casar. Olha aí, Jesus falou bem assim, ó, vocês têm 3 opções, e ainda assim mesmo ainda fica criticando as mulheres. E aí Jesus, ele mostra misericordioso. É assim, queridos irmãos e irmãs, e os ouvintes dos meios de comunicação e da TV Gazeta, lembra-se, se a sociedade, ai da sociedade e ai da igreja, se não fosse as mulheres. No sínodo, o Papa falou isso, não é? O Papa falou assim, que nós estávamos lá alguns cardeais meio duro, né? E ele falou bem assim, ó, se as mulheres fazer a greve um ano, não ir na igreja e não assumir nada, a igreja nossa afunda lá embaixo, nem tem mais atitude de reabilitar. Olha para vocês verem, não é assim? E vocês podem ler aqui. Quantos ministros e quantas ministras tem aqui? Então é importante a gente valorizar, né? Se eu estou aqui, graças à minha mamãezinha, né, que me carregou 9 meses no ventre, e sofrendo tudo e não desprezou, não é? E tem hora que a gente, por causa de uma coisa, a gente despreza a mamãe, a gente despreza as mulheres. Então, queridos irmãos e irmãs, lembra-se que hoje, nesta festa do martírio de Maximiliano, e a leitura de hoje nos reforça o amor ao próximo e principalmente valorizarmos a pessoa feminina, porque foi de Maria
que nasceu Jesus e que a humanidade hoje está livre do pecado e se tem a oportunidade de receber a graça, foi por causa do ventre de Maria, né? Jesus nos concede essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.